Pai do Senhor Jesus, aleluia. Grande e maravilhoso é o seu nome. Que o Senhor, meu Deus, possa nos dar alegria para que nós possamos ir adiante com essa palavra maravilhosa. Você que pode me acompanhar com a sua Bíblia, acompanhe, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e o versículo 11. Jesus ressuscita o filho da viúva. Aleluia. Oh, glória. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. Com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. O que me chama a atenção é que quando nós falamos de Jesus e a gente sempre escuta dizer que aonde Jesus está, há uma grande multidão. Em todos os momentos que nós falamos de Jesus, escutamos, ele está, é uma grande multidão. Não era uma grande multidão, é uma multidão até hoje, uma multidão que necessita, aleluia, uma multidão que chama, uma multidão que clama, que pede pelas suas necessidades, que nós vemos hoje, que nós, todos os momentos, necessitamos de Jesus. Eu necessito de Jesus. E eu creio que essas palavras possam entrar no seu coração e, de acordo com a sua necessidade, você vai clamar ao Senhor. Aleluia! E veja bem que Jesus, ele foi uma cidade chamada Naim. A palavra dele diz que quando chegou perto da porta da cidade, e eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Uma das coisas que me chama a atenção é que Jesus é vida. Jesus, estava ele e os seus discípulos, uma grande multidão, indo, e de repente confronta ali com aquela outra multidão, né? Que uma multidão em desespero, uma multidão que chorava. A mãe daquele menino, ele já tinha contratado carpinteira. A carpinteira, irmão, é aquela que é contratada para chorar pelo defunto, né? Então, e o choro, o pranto ali, e o desespero da mãe, porque já era viúva e perdeu o seu filho, né? E Jesus, ele vindo ao encontro, né? E de repente ele avista aquela multidão que vem de encontro a ele. Que me chama a atenção é que toda vez que alguém está necessitado, aleluia,
está vivendo um momento difícil e de repente se encontra com Jesus. De repente Jesus ele aparece em uma situação. O camarada está desenganado pelo médico. O médico diz assim: olha, não tem mais jeito, o recurso para nós da medicina já não tem mais para onde ir. Então, visita a família, né? Fica perto dele ou perto dela, como diz assim, se despede, né? E de repente Jesus, ele aparece como numa situação dessa, em choro, tristeza e lamento, e Jesus vem de encontro a esse menino, a essa mãe, e nós olhamos assim que lá em Mateus, capítulo 11 e o versículo 28, ele diz, 11 e o versículo 28, ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Veja que situação maravilhosa. Você está cansado de ouvir alguém dizer que não tem jeito. Você está cansado de alguém dizer que aquela situação sua chegou ao fim. E os recursos se acabaram. E você entristece. Aí quando nós olhamos para essa palavra, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Aí quando nós olhamos lá para João, o Evangelho de João, aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, ele diz: não turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Que uma situação totalmente diferente uma da outra, né? Ali alguém está chorando, está em desespero, está entristecido e não tem jeito. Aí olha para o Evangelho de Mateus, ele está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí quando olha mais para baixo, ele diz, vamos lá, ele diz assim, aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Eles aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. E em nenhum momento a gente vê Jesus falando para você: não tem jeito. O meu recurso chegou ao fim. O recurso de Jesus não acaba. Aleluia. O recurso de Jesus é maravilhoso, né? Então, ele só avança, né? Ele só avança. Aí ele diz: não turbe os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Então,
há um momento muito bonito quando nós olhamos. E de repente aquela multidão, ela vai se ajuntando, né? Vai se ajuntando e Jesus se move de íntima compaixão, aleluia. Ele se move de íntima compaixão e ele diz assim: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. Aquele pranto daquela mulher, em outras tradições ela diz: mulher, não chore. Mas a minha, ela diz assim: não chore. E o pranto daquela mulher, sem parar, né? E sabendo que ia deixar o filho lá, e de repente Jesus diz para ela: não chore, aleluia. No dia também eu estive em um momento tão entristecido, e Jesus também fez um milagre na minha casa com a minha filha. Oh, glória! E aquele todo pranto que nós estava cessou, e hoje eu vejo a minha filha sorrindo no meu lado, na minha casa. A minha filha é uma bênção, a minha filha Ludmila. Eu te amo, Ludmila, você é maravilhosa. E Jesus salvou a minha filha. Então, Jesus, ele chega diante daquele moço que vai levando o defunto e diz assim: e chegando, tocou no caixão e os que o levava pararam e disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Oh, glória! E o defunto assentou-se e começou a falar. Imagine a situação daqueles que estavam levando para deixar ele lá, que o amigo ele leva só até a sepultura, lá deixa e volta, né? Volta. E ele fica lá. Mas ali não teve jeito, aquele caixão ele foi retirado, aquele caixão foi quebrado, aquele caixão desapareceu, e o que era defunto virou vida, e aquele povo ali, imagina a situação daquele povo, e entregou a sua mãe, né? Jesus entregou a mãe dele, e todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Oh, glória! Aí que nós olhamos lá para completar uma situação maravilhosa dessa, ele diz assim lá em Mateus 14:6, ele diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, não existe situação, irmão. Não existe situação. Perante Jesus, tudo é perfeito. Perante Jesus, aquele que está morto, ele vive. Assim como esse moço. E ele falou para ele: levanta-te. E ele se levantou e começou a falar. E ele entregou para a mãe dele. E ali aquele povo, né, já imaginou aquele povo, aquela multidão que estava com Jesus, já sabia
o milagre que Jesus fazia. Mas aquela outra multidão, ela não conhecia, não, todo esse milagre. E de repente se apoderou, né? Aquela multidão ficou temorizada, né? E disse, um grande profeta, né? Oh, que coisa linda, ó. Quer dizer, um grande profeta, aleluia. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O temor tomou conta daquela situação, né? O temor, é esse temor que está dentro de você. É esse temor que você acredita que Jesus vai fazer um milagre. É esse temor que você diz assim, o homem acabou o recurso, mas Deus, ele não parou por aqui, ele vai adiante e vai curar em nome de Jesus. Oh, aleluia! É esse temor que faz com que nós vá adiante. E o povo diz assim, ó, e correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E todo aquele povo, né, os vizinhos, a área por perto, né, foram avisados, olha Jesus, né, Jesus fez isso, fez aquilo, e o poder de Jesus cada vez mais vai crescendo, vai expandindo, e até o dia de hoje, se fosse anotar esses milagres, não tinha livro no mundo que coubesse todos esses milagres que Jesus fez e faz e continua fazendo. Eu quero orar por você. Ora comigo, vai. Ora comigo. Diz, Senhor Jesus de Nazaré, Pai de infinita grandeza, o Senhor é santo, é poderoso, a sua graça é infinita. Visita, Jesus, aqueles que estão necessitados. Senhor, entra na casa daqueles que estão necessitados, estão pedindo, Senhor, de Ti um milagre, que esse milagre venha acontecer na família, Senhor, desse necessitado. Visita os casais, visita toda a população, meu Pai, que clama, que pede, que intercede, que busca o Seu amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.